A reunião dos pilares finalmente chegou ao seu final, e agora tivemos várias perguntas sem resposta. Afinal, por que Amane Buyashiki, a esposa de Kagayo Buyashiki, se referiu diretamente a Gyuto Tomioka quando falou que todos os Hashiras deveriam participar do treinamento? E o treinamento em si, como é que será que ele vai acabar funcionando? Como os Hashiras vão ficar mais fortes? E os Onis? Quem é que vai caçá-los enquanto os caçadores estiverem treinando para a guerra? Para essas e outras perguntas, hoje teremos as respostas, mas antes de qualquer coisa, passa aqui na descrição e entra lá no meu servidor do Discord pra gente poder conversar sobre animes e mangás juntos. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, também dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e ainda vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. Amane Buyashiki terminou de falar com os pilares e se retirou da sala para voltar a cuidar de seu marido e relatar a ele a reunião. Assim que Amane se retirou, Gyomei se perguntou a si mesmo o que aconteceria com ele, e Gyuto Tomioka resolveu que aquele ali seria um ótimo momento para ele simplesmente ir embora. Quando Gil se levanta e começa a ir em direção à porta, Sanemi, de maneira muito educada e até calma demais, pede para Gil esperar um pouquinho para que todos os pilares pudessem planejar as fases do treinamento. Gil diz que ele não tem nada a ver com isso e que os pilares poderiam tomar essas decisões sozinhos, continuando assim a sua caminhada para sair da sala. Obanai é o primeiro dos Hashiras que se irrita com essa postura de Gil, enquanto Mitsuri e Sanemi Shinobu tentam fazer com que o Tomioka continuasse na sala, até que Gil solta uma das frases mais famosas dele dentro da obra: "Eu não sou igual a vocês". Com essa frase, Sanemi realmente fica muito estressado por entender que Gyuto Tomioka estava tirando o sarro dos outros pilares e se sentindo superior a todos eles. Mas quando as coisas começaram a esquentar, Gyomei bateu as mãos. E cara, nesse momento aqui que o Hashira da Pedra bateu as mãos, todos os pilares sem exceção trancaram. Sem brincadeira, não passava nem agulha. Então Gyomei diz que tem uma proposta e manda que todos os Hashiras sentassem para ouvi-la, e aparentemente nenhum deles teve coragem ou maluquice de questionar o Hashira mais forte. Agora vamos ao centro de recuperação da mansão da borboleta, onde estava ele, Tanjiro Kamado. Tanjiro estava sendo visitado por Haganezuka, seu ferreiro. O ferreiro entrega a Tanjiro a lâmina Nichirin que ele e Kotetsu haviam achado dentro do boneco Yorishi Zero Shiki na Vila dos Ferreiros. Haganezuka explica que poliu a espada e a reforjou, fazendo ela ficar praticamente como nova. O ferreiro explica que a espada era bem antiga, mas que possuía uma excelente composição com um aço de boa qualidade. Haganezuka também diz que provavelmente o antigo usuário daquela espada era um espadachim muito poderoso, e dá destaque para o detalhe da palavra destruição escrita na lâmina da espada, ao invés da frase comumente usada que é destrua todos os demônios malignos. Haganezuka explica que provavelmente isso aconteceu por causa que na época da Era Sengoku ainda não existia hierarquia dentro da organização de caçadores. O ferreiro também completa isso, falando que não havia nenhum sinal de assinatura do ferreiro que fez a espada na época. Aparentemente, o ferreiro que a forjou havia feito aquela espada apenas e unicamente para eliminar demônios. No fim, Haganezuka acaba brigando com o Tanjiro por ele ter usado a espada antes do fim do processo da retirada da ferrugem para matar o Hantengo, e diz que agora, como punição, o caçador teria que pagar dangos para ele pelo resto da vida. Depois disso, Haganezuka simplesmente foi embora. Gotou, que era o Kakushi que estava responsável pelo Tanjiro, comenta que ele era um ferreiro bem intenso, e Tanjiro fala que Haganezuka parecia estar bem mais calmo que das últimas vezes. Aparentemente, os ferimentos que o ferreiro sofreu na Vila dos Ferreiros ainda estavam doendo, por isso a postura dele estava um pouquinho mais calma. Depois de tudo isso, vemos que Genichi Nazugawa também estava se recuperando no mesmo quarto que o Tanjiro e pede que todos ali no quarto fizessem menos barulho para que ele conseguisse dormir. E assim que Genya termina a frase, Inosuke Hashibira entra quebrando a janela e gritando que ia treinar para ficar mais forte, novamente iniciando uma barulheira ali no local. Isso para a infelicidade do nosso queridíssimo Genya. Agora temos a explicação geral da organização de caçadores. O treinamento pilar
seria iniciada em breve, onde todos os caçadores da organização teriam que obrigatoriamente participar dos treinamentos. Os pilares seriam os responsáveis por cada fase do treinamento. A Demon Corp conseguiu esse tempo para os pilares treinarem, pois desde que o Sol foi conquistado pelo Anésico, os Onis ficavam cada vez mais escassos, até que simplesmente não apareceram mais. Isso foi descrito no mangá como a calmaria antes da tempestade. Então vemos que a pessoa que está explicando isso ao Tanjiro era o Zenitsu. Tanjiro de primeira fica muito feliz por todos estarem treinando, e Zenitsu quase agride o Tanjiro, falando que aquele treinamento era um verdadeiro inferno na Terra e que ninguém merecia passar por aquilo. Em seguida, Tanjiro relembra o momento em que ele usou a respiração do trovão lá na Vila dos Ferreiros e agradece ao Zenitsu por ter explicado a ele como a sua respiração funcionava. Zenitsu, apesar de não querer demonstrar, ficou muito feliz e foi embora da sala com um grande sorriso em seu rosto. Em seguida, uma carta misteriosa do Sr. Buyashiki chega às mãos de Tanjiro através de um corvo que havia visitado ali em sua cama na mansão da borboleta. O que será que tem nessa carta, hein? Só vamos saber mais pra frente. Então é explicado sobre o funcionamento do treinamento pilar. Vemos Tengyuzui comandando a primeira fase, que focava mais na parte física dos caçadores. Parecia ser uma verdadeira corrida infernal para dar velocidade àqueles caçadores que eram um pouquinho mais lentos. A segunda fase é comandada pela Mitsuri com o treinamento de flexibilidade. A terceira fase ficou com Muichiro Tokito com o treinamento de movimentos rápidos e agilidade. A quarta fase, que é uma fase um pouquinho infernal, ficou com o Banai fazendo a parte de reforço na habilidade de espada. Na quinta fase, temos Sanemi Shinazugawa. Nessa quinta fase, os caçadores iriam reforçar sua parte de resistência com o treinamento de socos infinitos. E na última fase, a fase final, temos Gyomei Himejima com o treinamento de reforço muscular. Aparentemente, até mesmo os Hashiras mais fortes acabavam ficando mais fortes ainda, treinando desse jeito todo santo dia, mas ainda tinha uma pessoa que não havia feito nada até esse momento. Gil não estava treinando, ele permanecia sozinho em sua humilde residência ali na área da mansão Buyashiki. Tanjiro resolveu fazer uma visita para ele e entrou na casa de Tomioka sem ser convidado pelo Hashira da Água. Tanjiro diz que irá ficar pronto para o treinamento em 7 dias e pergunta se Gil Tomioka poderia ajudá-lo a treinar. Tomioka diz não. Sim, de imediato ele fala só não. Tanjiro então sente que ele está um pouquinho com raiva e Gil explica que está triste por Tanjiro não ter dominado a respiração da água e completa dizendo que a posição de Hashira da Água estava vazia e precisava que Tanjiro a assumisse. Tanjiro diz que Gil era o pilar da água e Tomioka fala que não, levantando e indo embora logo em seguida. Na carta que o Sr. Buyashiki havia enviado para o Tanjiro mais cedo, Kagaya pediu que o caçador conversasse com Gil Tomioka e tentasse convencê-lo a avançar junto com a organização para que Gil não virasse mais as costas para seus companheiros. Esse foi o pedido do Yakata-sama para o Tanjiro, e o caçador resolveu persistir naquela ideia e começou a meio que perseguir o Gil tentando fazê-lo desabafar. E isso durou por exatos 4 dias. 4 dias do Tanjiro perseguindo o Gil a todo momento e falando coisas aleatórias, perguntando o porquê de Gil não estar treinando com os outros e se ele estava com algum tipo de problema. No 4º dia, Gil Tomioka simplesmente desistiu. Ele não suportava mais o Tanjiro falando com ele até mesmo quando ele ia ao banheiro. Então, depois de tudo isso, temos um pouco da história de Gil Tomioka e sobre o seu trágico passado. Tomioka então conta que quando ele era mais novo, existia outro garoto que, assim como ele, perdeu sua família para demônios. O nome desse menino era Sabito. Sabito participou da seleção final junto a Gil, quando os dois eram menores e tinham exatamente 13 anos. Tomioka fala que Sabito possuía um grande senso de justiça e foi o único que acabou morrendo durante aquela seleção. Gil Tomioka, na seleção final, acabou sendo atingido por um demônio e sua consciência ficava indo e voltando. Ou seja, o Gil estava pagando e voltando durante a seleção inteira. Sabito viu que Gil nessas condições estaria em perigo e confiou seu amigo a outro caçador que estava presente na seleção final. Aparentemente,
Esse caçador foi o God Murata. Em seguida, Sabito seguiu pela montanha salvando outros caçadores e matando diversos demônios pelo caminho. Aparentemente, quando Gil acordou, Sabito já havia morrido e todos os outros caçadores que haviam participado dessa seleção final haviam sido promovidos a caçadores oficiais da organização de caçadores, ou seja, ninguém além de Sabito havia morrido naquela seleção. Gil Tomioka então começou a acreditar que ele não tinha o direito nem mesmo de ser um caçador, quanto mais o Hashira. Para Gil, ele deveria ter morrido naquela seleção. E depois de contar tudo isso ao Tanjiro, Gil pediu que o caçador fosse para o treinamento e resolveu se retirar, mandando Tanjiro não se preocupar mais com ele. Tanjiro, olhando para Gil ir embora, sentiu um pouco de tristeza pelo caçador e relembrou de quando treinou com Sabito para cortar a rocha. Tanjiro também, em meio às suas lembranças, acaba se lembrando de Kyojuro Rengoku e o quanto ele se sentia fraco e inútil por não ter morrido no lugar do Hashira das Chamas. Então Tanjiro pergunta a Gil o que Sabito havia confiado a ele. Gil Tomioka, nesse momento, ficou parado e se lembrou do dia em que Sabito lhe deu um tapa, dizendo que Gil não deveria se culpar pela morte de sua irmã, já que foi a escolha da irmã do Gil, Tsutako Tomioka, dar sua vida pela vida de seu irmão, e que Gil deveria viver bem por todos aqueles que deram suas vidas pela vida dele. Depois disso, Gil Tomioka teve vários flashbacks de suas lágrimas das vezes em que ele chorou por Sabito e Tsutako, e vendo os rostos de Sabito e Tsutako, Gil se desculpou com eles internamente por ser imaturo. Tanjiro, olhando para o Gil parado por todo esse tempo, pensou que havia falado algo de errado para o Hashira da água e começou a meio ficar desesperado pensando o que ele poderia fazer para agradar o Hashira. E assim que Gil Tomioka virou-se para agradecer e dizer que iria começar a treinar, Tanjiro chama ele para uma competição de quem come mais soba frio. Gil não entendeu nada, ele ficou totalmente perdido, mas logo no quadro seguinte, vemos tanto o Gil como o Tanjiro em uma disputa insana para ver qual dos dois come mais. Bom, o vídeo de hoje acaba por aqui. A partir de agora, teremos todo o desenrolar do treinamento até a guerra com Muzan, mas tudo isso vai ficar para o próximo vídeo. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários #Sabito para estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!